Era uma noite quente de verão, o ar-condicionado não estava funcionando e restava apenas um ventilador barulhento espalhando o ar quente pelo quarto. Ana sentia o suor escorrer pelo seu pescoço enquanto tentava arrumar uma posição para dormir. O marido, Mauro, estava na sala assistindo uma partida de futebol. Ana se sentia aliviada nos dias que a televisão transmitia os jogos, pois quando ele entrasse no quarto, ela já estaria dormindo e quem sabe ele finalmente a deixasse dormir. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Ana era uma professora do ensino infantil, veio de uma família humilde em uma casa que dividia com os pais e irmãos de apenas 2 cômodos. Sua mãe sempre lhe ensinou a ser uma boa dona de casa e dizia que essa era a principal função das mulheres, cuidar do marido, da casa e dos filhos. Ana sonhava em seguir os passos da mãe e ter uma família, mas sentia que também queria estudar e ter uma profissão. Ela admirava profundamente uma professora, que sempre foi muito amorosa e gentil e decidiu desde pequena que era isso que ela queria, ser uma professora. Então, apesar das dificuldades, ela conseguiu se formar no magistério. Ana se sentia realizada com a profissão, amava dar aulas e preparar as apresentações anuais da escola junto com seus pequenos alunos, era emocionante para ela vê-los crescer e se desenvolver. No entanto, o salário não permitia que ela se sentisse ainda mais realizada, era a única coisa que fazia com que ela pensasse a sua profissão. Ana e o marido Mauro não tiveram filhos. Ana tinha a saúde perfeita e o problema de fertilidade era de seu marido, ele decidiu não se tratar para tentar ter filhos, dizia que era melhor assim, ele poderia namorar com a esposa sem se preocupar em encher a casa de filhos. O marido era um empresário, tinha uma loja de carros usados e vivia desfilando com os carrões que paravam em sua loja para serem vendidos. Por esse motivo, todos pensavam que ele era um homem bem-sucedido, mas essa não era a realidade, todo o dinheiro da esposa era usado para pagar as contas e ele não tinha uma renda fixa, já que dependia das vendas dos carros para fazer suas retiradas. Em um período de sua vida, logo no início do casamento, Ana trabalhava apenas durante a manhã, à tarde ia para casa, preparava o almoço e aguardava o marido chegar para almoçar. Assim como sua mãe havia recomendado, ela estava conseguindo ter uma profissão e ser uma boa esposa e dona de casa. Eles eram casados há pouco tempo e a paixão entre o casal estava presente. Todos os dias, o marido comparecia para o almoço e da mesa levava a esposa para a cama. Ana se sentia amada e desejada, tudo parecia correr bem com o casal e ela imaginava que com a grande frequência com que o casal se relacionava, logo viriam filhos, mas os anos se passaram e não foi o que aconteceu. Ana insistiu que o marido procurasse ajuda médica, depois que ela realizou todos os exames e descobriu que estava tudo bem com ela, mas ele se recusou. Querido, eu sempre imaginei que teríamos filhos, falávamos disso quando namorávamos, você se lembra? Por que essa recusa agora que estamos casados? Porque eu acredito em destino, Ana, se eu não posso ter filhos então que assim seja. Ana não se contentou com a resposta já que o marido poderia se tratar e eles conseguiriam engravidar facilmente. Ana costumava dizer que seus alunos eram seus filhos, sentia que essas palavras lhe tiravam um pouco o peso da decisão do marido, mas no fundo de seu coração não era esse o sentimento, ela se sentia frustrada com essa decisão. Ana tinha uma colega de trabalho de muitos anos e elas criaram um laço forte de amizade, conversavam por horas sobre as suas vidas. Ana já havia expressado seu desejo de ser mãe, mas elas nunca haviam dividido suas intimidades. No entanto, em um encontro de professoras de final de ano, elas se reuniram para um amigo secreto. Todas se divertiam muito e trocavam histórias de vida e de trabalho, o vinho era servido à vontade e alguns assuntos menos profissionais começaram a surgir. As solteiras começaram a contar como era difícil encontrar homens que quisessem relacionamentos sérios, a maioria só queria usá-las e não ligavam para dar satisfação no dia seguinte. Entre risos e taças de vinhos, as casadas começaram a contar que até invejavam as solteiras, pois elas pelo menos poderiam ter um pouco de diversão enquanto as casadas, depois de anos de relacionamento não eram procurados com frequência pelos maridos. Todas riam e se divertiam com os assuntos mais fúteis e leves, algumas expondo até demais suas intimidades. Ana sempre foi muito reservada para esses assuntos, mas estranhou a reclamação das esposas. Será mesmo que os maridos delas não as procuram todos os dias na cama? Ana estranhou, pois essa não era a sua realidade. Ela nunca pode conversar sobre esses assuntos com sua mãe,
pois sempre teve uma educação muito rígida e para ela esse assunto era para ser discutido apenas entre marido e mulher. Mauro se sentia muito orgulhoso por ter se casado com uma mulher virgem. Ela nunca deixou que ele avançasse o sinal durante o namoro, mas ela prometeu a ele que depois do casamento ele teria a carta branca para isso. Mauro esperou pacientemente por ela, não que ele não se aliviasse de outra maneira, pois sempre que a deixava em casa, encontrava-se com outras mulheres. Ana nunca soube disso, ela confiava no namorado e em suas palavras. Na verdade, ele foi seu primeiro namorado e ela se apaixonou por ele no momento em que o viu pela primeira vez. Ele era um rapaz muito bonito e bem apresentável, estava sempre bem vestido e perfumado. Também parecia ser um homem trabalhador, pois estava sempre correndo atrás de bons negócios para a loja, a mesma loja que futuramente ele seria sócio. Ana e Mauro se casaram no religioso, como quis sua mãe. Ana sempre frequentou a igreja com ela, enquanto Mauro apenas fez o que fosse necessário para se casar logo, não impondo nenhuma condição. Ele não gostava de frequentar a igreja, mas também não reclamava quando a esposa ia. A noite de núpcias foi aguardada impacientemente por Mauro, ele não via a hora de usufruir de seu prêmio. Ao entrarem em sua casa alugada em um bairro movimentado da cidade, esta seria a primeira noite dos dois juntos como casal. Mauro fechou a porta, enquanto Ana parecia um pouco incomodada sem saber como agir. Ele agarrou e começou a beijá-la. Vamos com calma, pediu Ana. Já tive calma por muito tempo, agora você vai me dar minha recompensa, não é mesmo? Ana se sentia pressionada e não conseguia relaxar. Eles foram para o quarto e Mauro conduziu tudo, todos os movimentos. Ana deixou que ele fizesse o que ela achava que era o normal a ser feito. Não foi nada agradável, mas parecia que o marido havia se realizado, então em seus pensamentos tudo havia ocorrido como deveria. Ana nunca havia recebido nenhuma instrução de sua mãe sobre intimidades, isso era um tabu dentro de sua casa, e ela apenas agiu como imaginava que fosse o mais adequado. Não se preocupe, querida, melhora com o tempo. Dizia o marido diariamente para encorajá-la. Ana queria agradar o esposo e tratava isso como uma necessidade rotineira que ela deveria suprir ao marido, não lhe causava estranheza, ela apenas não se sentia disposta algumas vezes, mas o marido não se importava que ela não participasse do ato, ele apenas dizia para ela relaxar e deixar que ele terminasse o que havia começado. No entanto, depois daquele encontro com as outras professoras, Ana ficou na dúvida se isso era realmente normal. Ela queria perguntar para sua amiga Luísa sobre o assunto, mas não sabia como. Nosso encontro de professoras foi divertido, não é mesmo? Perguntou Ana tentando começar um diálogo. Sim, eu ri muito das histórias. Sorriu a amiga. Sabe, Luísa, achei engraçado as mulheres dizerem que os maridos não as procuram depois de estarem anos casadas. Luísa riu mais uma vez. Isso é o esperado, depois de anos casados o fogo diminui, se é que me entende. Ana não entendia, pois não era a sua realidade. Mas sorriu fingindo que concordava. Essa novidade realmente intrigou Ana. Será que o marido tinha algum problema além da infertilidade? Essa dúvida pairou sobre a cabeça de Ana por dias e principalmente enquanto o marido estava ao lado ou sobre ela. Mas ela não tinha coragem de confrontá-lo, preferiu buscar outras soluções. Certa noite, depois que o marido dormiu, Ana foi até a cozinha buscar um copo de água. A carteira de Mauro estava sobre a geladeira e quando Ana abriu a geladeira para pegar a garrafa de água, a carteira caiu aberta no chão. Dentro dela Ana viu uma embalagem brilhante. Curiosa, Ana pegou a embalagem e viu se tratar de um preservativo. Ana sentiu as mãos suadas enquanto ela segurava o embrulho. Mas para que ele está guardando algo assim na carteira? Somos casados, não usamos isso, além do mais, ele não pode ter filhos. Qual seria a utilidade? Essas perguntas tiraram o sono de Ana, que colocou o preservativo no lugar e a carteira de volta no topo da geladeira, como se nunca tivesse saído de lá. Ana tentava encontrar uma resposta para as suas perguntas, mesmo já sabendo a resposta. Ela não era a única mulher que ele procurava diariamente. Na manhã seguinte, Ana saiu cedo, antes que o Mauro acordasse. Ela não queria ficar perto dele, estava com nojo e magoada, anos de casamento, dedicação e confiança jogados no lixo. Mas Ana queria reunir mais provas para ter certeza de sua acusação. Naquele dia, ela pediu que a amiga Luísa encontrasse na padaria, não havia mais ninguém que ela se sentisse à vontade para conversar.
Ana então se abriu para a amiga, que a ouviu com muita atenção e empatia por seus sentimentos. Veja, amiga, não posso dizer se o seu marido tem ou não uma amante, pois ele age ao contrário dos demais homens. Quando eles arrumam uma amante, costumam rejeitar a esposa e não é isso que está acontecendo com você, muito pelo contrário. Pois é, não sei o que pensar. Ana concordou. Mas se algo atiçou sua desconfiança, tente descobrir se realmente há algo errado ou se é apenas um preservativo guardado na carteira, entende? A amiga aconselhou. Mas mesmo assim, por que ele guardaria uma coisa assim na carteira? Com qual finalidade? Ana questionou a amiga. Realmente há algo suspeito, você pode confrontá-lo, mas já te adianto que ele dirá que não passam de fantasias da sua cabeça. Portanto, se eu fosse você, investigaria sem dizer nada a ele. Haja naturalmente. A amiga, mais experiente com os relacionamentos, já havia sido traída e contou a ela sua experiência. Ana ouviu tudo e decidiu seguir os conselhos da amiga. Ela tentaria agir normalmente enquanto tentava descobrir o que o marido estava fazendo. Naquela noite, em casa, o marido a procurou como fazia todos os dias. Ela disse que não estava disposta, que o dia havia sido cansativo, mas como sempre, ele não se importou com as questões da esposa e continuou em ação. Ana sentiu o estômago revirar, o cheiro do perfume do marido, que ela tanto costumava gostar, agora ele causava enjoo, mas estava disposta a descobrir toda a verdade antes de tomar uma atitude. Durante a madrugada, Ana foi até a cozinha, a carteira estava no mesmo lugar e a embalagem brilhante era de uma cor diferente da noite anterior. Mas isso ainda não era o suficiente para Ana confrontá-lo, ele ainda poderia inventar um monte de desculpas. Ana queria provas concretas, mesmo que ela já tivesse certeza, agora queria saber. Quando, onde e por quê. No dia seguinte ligou para um detetive que encontrou em um anúncio. Eles se encontraram quando Ana saiu da escola com a desculpa que visitaria sua mãe. Boa tarde, senhora Ana, no que posso ser útil? Perguntou o detetive quando chegou ao local do encontro. Quero que você descubra com quem meu marido está me traindo. Ana respondeu diretamente. Quero detalhes, onde estão se encontrando, por quanto tempo e quem é a pessoa. Vejo que a senhora já tem certeza da traição, quais indícios a senhora tem? Ana contou ao detetive sobre o que havia encontrado na carteira e sobre o comportamento do marido. Contou também que, ao contrário dos outros homens, como lhe revelou a amiga, ele continuava a procurá-la diariamente na intimidade. Já posso imaginar o que esteja acontecendo, senhora. Disse o detetive. E o que é? Me conte, respondeu Ana ansiosa. Seu marido provavelmente tem compulsão. O detetive respondeu. Compulsão? Estranhou Ana. Sim, é um tipo de comportamento obsessivo-compulsivo. Mas não quero me precipitar, quando eu tiver mais provas voltamos a nos falar. Esquivou-se o detetive. Temo que não será fácil segui-lo pelas ruas, ele troca diariamente de carro, pois trabalha com isso e costuma desfilar com carros variados, alertou Ana. Não se preocupe, senhora. E estarei sempre atento. Os dois se despediram e combinaram de se encontrar no mesmo local depois de 5 dias. Ana não sabia como iria aguentar tanto tempo, a ansiedade corroía sua alma e ela temia colocar tudo a perder. Os dias se passaram e Ana foi ao encontro do detetive. As desconfianças de Ana se confirmaram, Mauro a estava traindo. O marido saía durante o expediente alguns dias mais de uma vez para um prédio comercial no centro da cidade, cada hora ele dirigia um carro diferente da loja, isso realmente atrapalhou um pouco o detetive, mas anos de experiência fizeram com que ele fosse muito assertivo. O detetive descobriu que em um dos andares do prédio, que aparentemente era comercial, funcionava um bordel. Era para lá que o marido ia e usava seus preservativos. Um bordel, Ana estava enojada. Como ele pôde fazer isso comigo? Me guardei para ele e recebi isso em troca, Ana esbravejava. O detetive, como bom profissional, ouviu a mulher sem dizer uma palavra e deixou que ela colocasse para fora todas as suas frustrações. Aqui estão as provas, senhora, está tudo documentado com fotos. O que pretende fazer agora? Ele perguntou. Preciso confrontá-lo, quero entender por que ele me enganou por todos esses anos. Quero me separar. Eu entendo, senhora.
Mas lembre-se do que conversamos sobre a compulsão, talvez ele precise de tratamento, não é normal alguém buscar prazer com tanta frequência. Aconselhou o detetive. Que tratamento? Não existe tratamento para a falta de caráter. Ana estava cada vez mais furiosa e bufava enquanto falava. Compulsão precisa de tratamento, ele pode estar sofrendo com essa situação também. Ana pegou os documentos das mãos do detetive e saiu do local. Ela não via a hora de se encontrar com o marido, pensou em ir até a loja, mas não queria causar um escândalo e se expor ainda mais. Então aguardou em sua casa, andando de um lado para o outro. Ela deixou todas as fotos sobre a mesa e quando ele chegou já se deparou com as evidências de seu comportamento. Não havia mais nenhuma desculpa que ele pudesse dar, as provas não mentiam. A esposa ainda não tinha dito nenhuma palavra, ela esperaria ele falar primeiro para ver qual seria a justificativa. Ana respirava profundamente com os braços cruzados, enquanto Mauro olhava para todas as fotos, ele então baixou a cabeça e começou a chorar. Me perdoe, eu não sei mais o que fazer. O marido chorava compulsivamente. Não há perdão para o que você fez comigo, Mauro. Quero o divórcio. Respondeu Ana decidida enquanto as lágrimas escorriam de seu rosto. Eu preciso de ajuda, Ana. Estou implorando, agora que você já sabe de tudo, preciso do seu apoio. Estava muito difícil esconder isso de você. E o que você quer que eu faça? Que aceite as suas traições. Eu já procurei ajuda médica, Ana, mas simplesmente não consigo me controlar, é muito difícil para mim, eu não queria agir assim. Quero uma vida normal. Mauro continuou a falar enquanto lágrimas lavavam seu rosto. E o que é ser normal para você, Mauro? Perguntou Ana de maneira dura. Quero ter uma relação saudável com você, eu sei que você não gosta que eu te procure todos os dias, mas pode acreditar que seria muito mais de uma vez por dia, eu simplesmente não consigo pensar em outra coisa, não consigo trabalhar direito, está atrapalhando a minha vida. Está atrapalhando as nossas vidas, Mauro. Nossas vidas. Imagino todo o dinheiro que você gastou indo a esses lugares, dinheiro que poderíamos estar viajando, comprando um apartamento, mas não, você está gastando com essa sujeira. Eu sei, Ana, me perdoe. Vamos sair dessa juntos, eu prometo. Ana não estava convencida da possibilidade de mudança do marido. Ela queria acreditar, mas para ela essa história de compulsão era apenas mais uma desculpa para as safadezas do marido. Naquele dia, Mauro dormiu na sala e depois de muitos anos, naquela noite os dois não tiveram nenhum contato físico. No dia seguinte Mauro pediu que ela o acompanhasse em um terapeuta. Ana não estava disposta a ir, mas lembrou-se das palavras do detetive. Talvez ele precise de tratamento. Então ela concordou meio que a contragosto e acompanhou o marido. Chegando na consulta, Mauro contou tudo ao terapeuta e como sua vida estava de cabeça para baixo. O médico já conhecia Mauro de outras vezes que ele buscou ajuda, mas infelizmente, nunca deu seguimento ao tratamento. Mas agora era diferente, Mauro queria que sua vida fosse diferente, ele já estava exausto, não tinha mais a energia da juventude. O terapeuta então explicou a Ana a condição do marido e que poderia ajudá-lo com tratamento psicológico e medicamentoso. Mas que não seria um caminho fácil, Ana teria que estar disposta a enfrentar as dificuldades com o marido. Ana ainda não estava decidida sobre o divórcio, ela ainda amava Mauro, ele foi seu primeiro amor e apesar de tudo que ela descobriu, ele demonstrava que amava também. Ela não conseguiria decidir nada naquele momento. Veremos o quão disposto Mauro está para se tratar. Ana respondeu. Mauro agradeceu a oportunidade e seguiu à risca o tratamento médico e psicológico, começou a se sentir melhor e mais disposto, os seus pensamentos já estavam mais livres da compulsão e até sua loja voltou a prosperar. A esposa não se relacionava intimamente com ele há alguns meses, mas ele aprendeu a lidar com a situação. Agora precisaria de tempo para reconquistá-la e finalmente oferecer uma intimidade saudável e prazerosa para ela. Você acredita que existem homens que têm esse tipo de compulsão? Ou acredita que seja apenas uma desculpa para o mau comportamento? Você teria continuado nesse relacionamento? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos.